Hoje é domingo, dia 12 de maio, Dia das Mães. Eu gostaria de aproveitar para poder mandar um abraço todo especial para a dona Aldair Camilo, minha mãe. Foi tão importante na minha vida. Eu quero realmente que você se sinta abraçada nesse dia. Minha mãe, amo você. Quero também mandar um abraço todo especial para a dona Cláudia Camilo, minha esposa, mãe dos meus filhos. Muito obrigado porque você me deu a possibilidade de viver a paternidade junto contigo, enquanto mãe dos meus filhos. Que Deus te abençoe, querida, amo você. Um abraço todo especial para a dona Neraci Soares Pereira, minha sogra. Foi por causa dela que eu tive a possibilidade de ter a mulher da minha vida. Amo a senhora também, minha sogra. Eu quero, nesse momento, convidar a todos vocês, apesar de estarmos celebrando, obviamente, nesse dia, o Dia das Mães, quero te desafiar a fazer uma ligação especial para sua mãe, se você não tem a possibilidade de estar perto, para desejar um dia feliz para essa mulher tão importante que faz parte da sua vida. Bem, mas hoje no nosso estudo da lição da Escola Sabatina, o tema que estudaremos será Cristo o Centro. O apóstolo Paulo vai mostrar na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versos 11 a 22, e ao mesmo tempo em Gálatas, no capítulo 3, verso 28, e eu queria aproveitar para poder ler pelo menos esse segundo texto que diz assim: Dessarte não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A cruz de Cristo trouxe para nós, na verdade, uma unidade fora do comum. A imagem que Paulo vai utilizar nesses dois textos é uma imagem que, sem sombra de dúvida, está sendo extraída do Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém possuía um grande pátio. Na verdade, esse pátio era subdividido em pátios menores. Havia um pátio maior de todos, que era chamado do Pátio dos Gentios, onde todos os não-judeus tinham a possibilidade de poder assistir aos programas que aconteciam dentro do texto do templo, os sacrifícios que tinham lugar naquele mesmo espaço. Conforme, imagine que você está indo na direção do altar, você está no Pátio dos Gentios, você ia caminhando por esse pátio até que havia um muro que separava esse pátio do outro pátio. Havia uma escadaria que levava até o segundo pátio, e nesse segundo pátio, entre um pátio e outro, havia uma placa que dizia: se você não é judeu, não passe desse limite. A partir daquele momento, os não-judeus só poderiam ficar até ali. O pátio seguinte era o pátio das mulheres. Todas as mulheres judias tinham a possibilidade de assistir ao sacrifício daquele lugar. E seguindo agora pelo pátio das mulheres, você ia seguindo até encontrar um outro muro. E ali havia uma outra placa mencionando: se você não é judeu e homem, não passe desse limite. E aí havia uma outra escadaria que levava para o pátio dos homens. Somente os homens judeus tinham a possibilidade de poder estar e assistir o sacrifício daquele mesmo pátio. Seguindo por esse pátio, você ia até o final dele e havia outro muro, mais uma escadaria, que levava até o pátio interno, onde estava o altar do holocausto e ao mesmo tempo aonde somente os sacerdotes tinham acesso. E se você continuasse seguindo ali ainda por aquele pátio, você teria a entrada do santuário propriamente dito, no lugar santo, aonde o sacerdote tinha a possibilidade de poder entrar. Mas se você seguisse agora pelo lugar santo, haveria uma cortina separando o lugar santo do santíssimo, aonde somente o sumo sacerdote poderia entrar. Se você analisa a estrutura com a qual tinha sido criado o templo, lá de trás, começando pelo grande grupo, o grupo dos gentios, você ia reduzindo cada vez mais o grupo até chegar a uma pessoa só que tinha acesso ao lugar santíssimo. O que Paulo está dizendo é que com a morte de Cristo Jesus, esse estado de coisas acabou. Os muros foram derrubados. Que muros? Os muros que separavam. Já não existe mais um muro que separa os não-judeus das mulheres. Não existe mais um muro que separa as mulheres dos homens. Não há mais um muro que separe os homens dos sacerdotes. Não há mais um muro que separe os sacerdotes do sumo sacerdote. Porque em Cristo Jesus nós somos um. Não existe mais diferenciação. É isso que Paulo está dizendo. Através da cruz de Cristo nós verdadeiramente nos tornamos um. Portanto, todas as diferenças que poderiam causar algum tipo de separação, de divisão, elas devem desaparecer.
É nessa perspectiva que quando nós vamos analisar o nosso guia de estudos de hoje, aparece uma série de textos. Há um texto de maneira muito especial que eu gostaria de ler, é um texto que aparece na última parte da nossa lição, um texto que foi extraído do livro O Lar Adventista, página 179, que descreve uma situação. A citação diz assim: desenhe um grande círculo em cuja periferia saiam linhas que se dirijam todas para o centro. Quanto mais próximo do centro, mais próximas as linhas estão umas das outras. Quanto mais perto nos achegamos de Cristo, mais perto estaremos uns dos outros. Esse texto é um texto lindo. E é um texto que mostra a razão principal pela qual as famílias têm se tornado cada vez mais distantes. As pessoas das famílias têm se tornado cada vez mais distantes umas das outras. Jesus Cristo já não tem mais um lugar de honra dentro das famílias. As pessoas, cada uma delas, acaba vivendo a sua vida de forma quase que independente umas das outras. Se encontram de vez em quando para poder, de repente, fazer uma refeição, ou às vezes nem mesmo a refeição é feito mais em conjunto, porque cada um tem um horário, e as pessoas começam cada vez a ficar mais separadas umas das outras, até que, como uma pessoa me falou alguns dias atrás, pastor, depois de 20 anos de casado, meu marido chegou e disse: eu não amo mais você, quero ir embora de casa. Sabe, situações como essa, as pessoas dizem, mas estava tudo bem. Quando a gente analisa bem friamente, vai se aproximar mesmo das situações, em algum momento, pode ter certeza, algum dos membros da família, o esposo, a esposa, os filhos, acabaram se afastando de Jesus. E quando a gente se afasta de Jesus, a gente também se afasta uns dos outros. Mas quando nos aproximamos de Cristo, é exatamente nesse momento em que começamos a nos aproximar uns dos outros. Quanto mais perto de Jesus, mais perto estaremos uns dos outros. Portanto, o maior segredo que nós podemos ter para ter famílias unidas é nos aproximarmos mais de Cristo. Quando nos aproximamos de Cristo, nós seremos alertados por sua palavra, de que devemos honrar o pai e a mãe. É mandamento do Senhor. E é um mandamento com promessa para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Obviamente que quando estamos próximos de Cristo, vamos lembrar desse mandamento, porque ele disse: se me amais, guardareis meus mandamentos. Bom, se estivermos perto de Cristo, nos lembraremos que maridos devem amar a sua esposa como Jesus amou a sua igreja. E as esposas devem respeitar o seu marido, assim como os seres humanos respeitam ao próprio Cristo Jesus. Bom, e os pais não provocarão os filhos à ira, para que eles não sejam levados ao pecado. Tudo isso descobrimos, são princípios da palavra, mas para podermos descobri-los, temos que estar próximos de Jesus e estudando a palavra de Deus para descobri-los. E ao mesmo tempo pedindo dele a força para poder viver esses princípios. Portanto, o Senhor, estou falando para alguém que está vivendo uma situação em que tem vivido separado, longe do pai ou da mãe, um casamento que tem esfriado no decorrer do tempo, pais que têm tido dificuldades com os filhos têm dificuldade com os pais. O conselho que o nosso guia de estudos hoje dá para você é: primeira coisa, aproxime-se de Cristo, porque quando você se aproximar de Cristo, as barreiras que separam vocês serão completamente derrubadas e vocês serão cada vez mais próximos uns dos outros. Eu gostaria de orar por isso, para que o Senhor Jesus possa nos permitir viver uma experiência bem próximo dele. Ore comigo. Senhor Deus, eu estou orando junto com esse meu irmão, com essa minha irmã, que nesse momento olha para a sua própria história familiar e descobriu que a sua família tem vivido uma experiência de separação. Talvez são pais que estão longe dos filhos, talvez são marido e esposa que têm vivido um pouco mais separados uns dos outros, talvez sejam pais que estão separados dos seus filhos, talvez, ó Pai, seja algum outro tipo de relação familiar, mas queremos te pedir que o Senhor nos ajude nesse momento a nos aproximarmos cada vez mais de Cristo Jesus, para que essas barreiras que nos separam, que possam ser colocadas cada vez mais para o chão, para que nada nos separe das pessoas que amamos. Nos ajude, Pai, nesse dia a viver essa realidade, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?